Olá! No Brasil, cerca de 18 mil adolescentes estão internados por terem cometido algum crime. O estado de São Paulo tem o maior número de infratores, que passa dos 7 mil. Para que o menor possa se reintegrar à sociedade e não cometer outros crimes, são aplicadas medidas socioeducativas. O problema é que o resultado nem sempre é satisfatório. Ressocialização de menores infratores é o tema do Checkmate de hoje. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com Adilson Fernandes de Souza, que é mestre em Serviço Social pela PUC de São Paulo e assessor da presidência da Fundação Casa para medidas socioeducativas. Adilson, obrigada pela presença. Olá, eu que agradeço a possibilidade de, em nome da Fundação Casa, de falar um pouco do nosso trabalho. Adilson, explica pra gente o que mudou da FEBEM para a Fundação Casa. Bom, essa mudança ela tem o objetivo de ressignificar o sistema socioeducativo. A Fundação Casa, nessa transformação, ela buscou adaptar o seu trabalho à luz de sistemas nacionais de atendimento socioeducativo e promoveu várias transformações. Podemos destacar as unidades de atendimento. Os centros de atendimento hoje, eles têm uma característica regionalizada para garantir que o adolescente possa ficar o mais próximo possível do seu local de moradia, dos seus familiares, do seu grupo de pertencimento, buscar unidades menores, com uma capacidade menor de atendimento, para que possa ser qualificado as ações, as intervenções com o adolescente. E quero destacar a Escola para a Formação e Capacitação Profissional da Fundação Casa, que ela tem o objetivo de garantir a formação permanente do servidor. Essa questão da regionalização, né, que é essa descentralização do atendimento, fazendo com que o jovem fique mais próximo da família e da sua comunidade, para facilitar a reinserção dele na sociedade, também não poderia prejudicar, uma vez que ele volta para o ambiente onde foi influenciado pela criminalidade? Bom, a questão da regionalização, o adolescente ele está cumprindo medida socioeducativa. Ao final dessa medida, ele tem que voltar para a sua residência, né? Então, o que se busca na medida socioeducativa é que ele possa voltar com opções e possibilidades diferenciadas, né? Essas opções elas não devem ser fornecidas só pelo sistema socioeducativo, elas devem ser fornecidas por um conjunto de ações de políticas setoriais. Então, na verdade, é promover opções diferenciadas que distanciem o adolescente do ato infracional que ele cometeu. Quais seriam essas ações? Bom, as ações do sistema socioeducativo, elas estão pautadas no oferecimento de possibilidades. Então, o adolescente ele tem a participação na escola formal, né, que é organizado pela Secretaria Estadual de Educação, que ela tem uma vinculação com a escola onde esse adolescente estudava, o mais próximo da sua residência, atividades de arte e cultura, né, atividades de esporte e lazer, atividades de formação profissional básica, enfim, uma série de possibilidades que devem ser oferecidas para que ele tenha conhecimento e possa utilizar essas ferramentas quando sair do centro de atendimento. O que é importante destacar é que essas ferramentas, essas habilidades que ele pode adquirir, elas precisam ter um suporte externo, né? Então, quando ele vai para o seu local de moradia, é preciso que as políticas setoriais o recebam e organizem possibilidades para que ele possa, de fato, buscar uma diferença e criar um caminho diferente. E como a Fundação Casa humaniza os funcionários para também atender esses jovens? Bom, a questão da humanização do atendimento, ela, primeiramente, buscar construir o atendimento à luz do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Nós temos o SINASE, que a partir de 18 de janeiro ele foi instituído como lei, e ele regula e garante direitos aos adolescentes e organiza, de certa forma, o sistema socioeducativo, dando continuidade ou complementando as ações previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A questão dos funcionários, por isso que eu destaquei a Escola para a Formação, é fundamental, né? Você ter um espaço onde você possa refletir sobre sua prática e trazer conhecimentos e adquirir e poder transformá-la dentro do sistema. Certo. Dentro da escola,
Dê um exemplo de atividade que os funcionários fazem lá para ter essa humanização, essa reflexão. Bom, o processo formativo, ele tem que passar, ele é realizado por segmento profissional, né? Então, tem que ser guardadas as diferenças de cada área de trabalho, né? Do assistente social, do psicólogo, do agente de apoio socioeducativo, enfim, das diferentes intervenções que podem acontecer. Agora, buscar construir práticas que rompam, que possam romper com as práticas adquiridas na época da FEBEM, né? Não só no estado de São Paulo, né? No Brasil, acho que esse é o grande desafio do sistema socioeducativo, é romper com práticas históricas e trazer práticas que possam garantir direitos, né? O adolescente autor de ato infracional, ele tem direitos, estão assegurados e isso precisa ser discutido. O objetivo da Fundação é ter uma equipe de referência para atender cada jovem. Então, assim, oferecer um atendimento individualizado. Como isso funciona? Bom, na possibilidade de garantia de direitos, né, nós fazemos um primeiro embate em relação ao que estava estabelecido na época da FEBEM, né? Não é só a equipe psicossocial que é responsável, que tem que ter a intervenção direta com o adolescente, o assistente social e o psicólogo. Tem que ser guardadas, ser garantidas essas atenções. Agora, ele tem a atenção e o acompanhamento do agente educacional, do agente de apoio socioeducativo, enfim, tem uma série, todos os profissionais que estão dentro da unidade, de alguma forma, estão participando deste processo, né? Então, nessa perspectiva que nós temos o adolescente com um grupo de apoio. Cada área representada na unidade tem que estabelecer o apoio para esse adolescente. As discussões, as avaliações, o plano individual de atendimento deste adolescente, ele deve ser produzido e construído por todo esse grupo. Adilson, explica para a gente como funciona o sistema de semiliberdade. Bom, a medida de semiliberdade, ela marca uma diferenciação grande com a internação, que ela não é privativa de liberdade, ela é restritiva, né? Nessa medida, o adolescente ele tem que ficar o mais próximo possível da comunidade onde está inserido esse centro. Nessa medida, o adolescente, basicamente, ele dorme na unidade, então durante o dia participa de todas as atividades, o máximo possível de atividades, na comunidade. Então, ele vai para a escola, ele deve-se buscar opções como cursos de formação, lazer, arte, cultura. Ele participa dessas atividades na comunidade. E, à noite, ele dorme no centro de atendimento. Trabalho também pode ser um Sim, tipo de atividade? Pode. Mesmo que Pode seja ser. aprendiz, no caso de 14 anos? Então, tem uma legislação vigente, né? Desde que obedecida a legislação para o trabalho do aprendiz, ele pode perfeitamente participar de atividades de trabalho. E como vocês monitoram, acompanham essas atividades, já que eles estão fora da fundação? Então, esse monitoramento ele deve ser realizado pela equipe do centro de atendimento, né, que são os profissionais que estão relacionados diretamente com esse adolescente e com a própria família, né? Então, esse acompanhamento dele, ele está focado no plano individual de atendimento. Cada adolescente tem um plano individual de atendimento, onde são traçadas metas. Por essas metas também, de alguma forma, você já consegue avaliar a participação deste adolescente nas atividades que ele faz externamente. Agora, o monitoramento ele tem que ser feito conjunto, tanto pela fundação quanto pela família. Mas o monitoramento é feito com que frequência? Então, tem que entender o monitoramento. O monitoramento não é ficar às 12 horas do dia atrás do adolescente para ver o que ele está fazendo, né? Então, esse monitoramento ele tem que ter uma aproximação desta equipe de trabalho com os locais onde esse adolescente também é atendido, né? Existem profissionais que estão atendendo este adolescente na comunidade. Então, essa interação entre profissionais ela é fundamental. E a equipe de referência que cuida desses jovens, ela é composta por quantos profissionais? Olha, nós temos no centro de atendimento, nós temos psicólogos, assistentes sociais,
agentes educacionais, agentes de apoio socioeducativo e temos mais os profissionais da área de saúde. Né? Então, assim, a nossa orientação é que as diferentes áreas tenham representação. Tá? Todas as áreas que compõem o atendimento socioeducativo têm uma representação nessa ação. E se vocês recebem, por exemplo, um depoimento da família ou de alguém que está próximo desse jovem durante esse período que ele está na sociedade, de que ele não está se comportando bem, o que é feito? Então, aí é a intervenção profissional, né? A intervenção dos profissionais da unidade, da equipe psicossocial, junto a este adolescente. E este, na verdade, acaba sendo o trabalho socioeducativo. Então, o que nós esperamos desse adolescente é que ele possa ressignificar a sua prática. E aí trazer conceitos diferentes dos que o levaram a cometer o ato infracional. Então, numa situação dessa, este é um trabalho socioeducativo que deve ser feito pela equipe de trabalho da unidade. O SINASE desafia os estados e os municípios a reintegrar o adolescente na sociedade por meio da capacitação educacional e social. O estado de São Paulo já está funcionando com o SINASE. Quais são as medidas que o estado definiu? Mas essa pergunta você responde no próximo bloco. Cheque Mate volta já. Cheque Mate está de volta com Adilson Fernandes de Souza, mestre em Serviço Social pela PUC de São Paulo e assessor da presidência da Fundação Casa para Medidas Socioeducativas. Adilson, no último bloco eu te perguntei sobre o desafio que os estados e os municípios receberam com a instituição do SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O que nós queremos saber é o que o estado de São Paulo está fazendo para atender às exigências do SINASE. Bom, o SINASE, na verdade, ele teve a sua organização e publicação, o seu lançamento, em 2006, mas nessa época como uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CONANDA, né? E foi instituído agora, como você falou, em 18 de janeiro, como lei, né? Então, na verdade, a grande maioria, os estados já existia essa demanda, já estava colocada essa demanda de reorientação do sistema socioeducativo. Especificamente no estado de São Paulo, desde 2006, tendo à frente do sistema da Fundação Casa, a doutora Berenice Maria Janela, o desafio já foi colocado de buscar uma aproximação ao SINASE. Então, na verdade, hoje o Estado de São Paulo ele está totalmente adequado ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, né? No que diz respeito à sua organização, ao seu funcionamento, ao número de profissionais, né? Nós estamos numa fase final de detalhamento, aí, de pouquíssimas alterações que devem ser feitas para que possa oficialmente estar totalmente adequado. E qual é o número de profissionais que São Paulo já tem? Bom, o SINASE, ele institui, na verdade, o SINASE ele vem na perspectiva de reorganizar o sistema socioeducativo em várias frentes, né? Então, para exemplificar, quando eu falei a questão da regionalização, da descentralização, o número reduzido de adolescentes nas unidades de atendimento, o número de profissionais compatíveis com o número de adolescentes a serem atendidos, né? A própria escola para a formação e capacitação profissional, pensando na formação permanente dos servidores, né? Então, todas essas ações, elas estão com o objetivo de ressignificar o sistema socioeducativo. Então, desde 2006, o Estado de São Paulo já vem trabalhando à luz de buscar essa qualificação no que já era preconizado pelo SINASE. E o que falta para o Estado de São Paulo ficar 100% integrado ao SINASE?
Bom, uma questão que precisa ser adequada no Estado de São Paulo, no Brasil como um todo, que não estava prevista, que não vinha acontecendo, por exemplo, é a questão da visita íntima que o adolescente passa a ter direito, né? Então, essa é uma questão que precisa ser bem estruturada, né? E organizada para que, de fato, seja garantido esse direito e que não seja banalizado essa questão, né? Então, esse eu considero o principal desafio que nós temos hoje em São Paulo para a organização. Mas esse direito à visita íntima passa a ser válido com quantos anos de idade? Então, essas são questões que merecem ser estudadas porque devem ser garantidas. Não é uma visita íntima para todos os adolescentes. Tem que ser comprovada uma relação estável ou casamento, né, para que possa ter direito a essa visita. Então, essas definições, esses critérios ainda não estão certos, não estão definidos. De certa forma, já estão definidos. Agora, cabe a uma organização dos estados de como vão organizar esse direito, na verdade. Os estados eles têm que ter as mesmas medidas ou cada um pode escolher a sua? Não, o Sistema Nacional ele vem na perspectiva de regular o sistema no nível nacional. Então, todos os estados, todos os sistemas socioeducativos devem atuar, intervir como está previsto na lei. Então, se não houver um acordo entre todos os estados, não há implementação daquela medida, daquela ação. Como, por exemplo, esse caso da visita íntima. Não, o que está na lei deve ser implementado. Os estados, o desafio dos estados agora é criar as ações necessárias para essa implementação, né? Não cabe aos estados aceitar uma implementação parcial da lei. Ele tem que cumprir a lei na íntegra. O sistema, né, o SINASE, ele também prevê a questão da integração entre a sociedade, o Estado e a família do menor infrator. Como isso é aplicado na Fundação Casa? Bom, o adolescente que está na Fundação Casa, que também está previsto isso no SINASE, quando ele entra dentro do sistema socioeducativo, deve ser organizado o que nós chamamos de PIA, que é um plano individual de atendimento. Esse plano individual de atendimento ele deve ser organizado, logicamente, com a participação do adolescente e, preferencialmente, com a participação da sua família, né? Nesse instrumento são traçadas metas que devem ser cumpridas durante essa medida socioeducativa que o adolescente recebeu. Este é um primeiro movimento que existe na integração com a família, né, porque a família tem que se comprometer com esse plano, inclusive no acompanhamento, na avaliação, né, durante as visitas que o adolescente tem direito, semanalmente ele tem direito a receber as suas visitas familiares, para que possa ter uma avaliação de como estão caminhando as metas, como o adolescente está trabalhando essas metas que foram traçadas. Um aspecto que é fundamental, que nós perseguimos no Estado de São Paulo, é uma integração com outras esferas de governo. Pensar o sistema socioeducativo hoje não é só o centro de atendimento. Nós não temos que pensar só no centro onde esse adolescente está sendo atendido, como se ele fosse resolver todos os problemas que estão colocados, tanto para o adolescente quanto para a sua família, né? Para que isso possa acontecer, nós temos que buscar uma integração com políticas setoriais nas esferas municipais, que é para onde o adolescente vai retornar, né? Então, esse conjunto de ações que podem propiciar uma diferença. O que pode comprometer a ressocialização do jovem infrator? Bom, a questão do retorno do adolescente ao convívio social, ele precisa de opções, precisam serem oferecidas opções que o distanciem do ato infracional que o levou à medida socioeducativa, ou seja, a privação de liberdade, né? Então, quando você colocou no bloco anterior que ele volta para o local onde ele cometeu o ato infracional, ele vai voltar, né? Porque lá é a residência dele, lá ele tem a vinculação familiar e é lá que nós precisamos buscar opções diferenciadas. Agora, essas opções diferenciadas, novamente, eu falo das políticas setoriais. É preciso que os municípios tenham uma organização para receber este adolescente. Nós temos um sistema nacional hoje, que é o Sistema Único da Assistência Social,
que é uma ferramenta que tem que ser, ela tem que caminhar junto com o SINASE, né? O Sistema Único de Assistência Social, ele estabelece que os municípios são responsáveis pela execução das medidas em meio aberto. Agora, ele estabelece uma série de ações para públicos em situação de vulnerabilidade e risco social. Então, esse adolescente, quando retornar para o município, ele tem que ser olhado, ele e sua família, eles passam a ser um público que deve ser observado melhor por esse sistema. Com relação à violência, como vocês enfrentam atos de violência que envolvem os adolescentes dentro da fundação? Nós temos um regimento interno, né, onde são estabelecidas formas de organização e de acompanhamento e de avaliação da questão da violência. A questão da violência ela é bastante complexa, não só no interior das unidades, mas de forma geral a violência a violência que está colocada hoje, né, pela juventude, para a juventude, enfim, essa questão que está colocada na sociedade. Numa unidade, num centro de atendimento, nós temos uma questão complicadora que é a privação de liberdade. O adolescente ele não tem opção de ficar ou não na unidade, ele tem que ficar, né? Ele recebeu uma medida de privação de liberdade. Nós estamos apostando, e que também vem previsto no SINASE, que esse é o desafio de ressignificação do sistema, buscar uma aproximação com ações pedagógicas, né? Então, o adolescente, enquanto ele está cumprindo essa medida socioeducativa, ele não tem que ser só contido, ele não tem que ser só privado de liberdade. Ele tem que receber diferentes possibilidades e que elas são expressas por políticas de direito, né? Que por muitas vezes, ou para alguns adolescentes, eles nunca tiveram acesso. Existem adolescentes na fundação que acabam tendo acesso a essas políticas por estarem dentro da fundação, né? Hoje nós temos uma insuficiência e ineficiência de políticas para a juventude, né? No que diz respeito à formação profissional básica, cultura, lazer, enfim, há possibilidades. E quanto custa recuperar um jovem? Olha, o custo dessa recuperação do adolescente ele é alto se nós formos comparar com adolescentes que estão em liberdade. Como eu disse, a grande maioria dos adolescentes que estão na fundação acabam recebendo ou podendo participar de ações organizadas quando adentram ao sistema socioeducativo, que essa é uma questão extremamente complicada e que deve ser enfrentada de forma intragovernamental, né? Então, as esferas de governo precisam criar melhores opções para a juventude, né? É inadmissível que um adolescente tenha contato a ações organizadas de saúde quando ele perde a sua liberdade, quando ele está privado de sua liberdade. Da mesma forma, ações pedagógicas, né? Então, nesse sentido, o custo deste adolescente, ele fica, na verdade, para trazer essas experiências que ele deveria ter tido e que ele não teve. Agora é a hora do checkmate. O índice de reincidência criminal é ainda de 13%. O que a Fundação Casa está fazendo para diminuir esse índice? Bom, a Fundação, o objetivo é diminuir mais esse índice, né? Nós tivemos um avanço significativo nessa questão. Nós saímos de um patamar de 29% de reincidência em 2006, estamos com 13%, como também tivemos uma diminuição significativa no número de rebeliões nas unidades. Saímos de 80 rebeliões em 2013 e estamos com 1 em 2011. Todos esses índices, eles traduzem a eficácia do trabalho que vem sendo desenvolvido, né? Então, o desafio é sempre buscar essa qualificação para que esses índices diminuam em mais, né? Então, acho que eles apontam um acerto no trabalho que vem sendo desenvolvido, mas que sempre, constantemente, precisa ser melhor adaptado. Uma questão que acho que é importante frisar é que a reincidência não necessariamente traduz uma má execução socioeducativa, do sistema socioeducativo. A reincidência ela também está intimamente ligada às possibilidades que o adolescente vai receber quando ele sai do sistema socioeducativo.
Então, não adianta você organizar ferramentas, experiências para o adolescente, para que ele possa ter possibilidades de reconstrução dos seus caminhos, se quando ele sai da fundação, esses caminhos não são abertos, né? Então, essa questão precisa ser bem avaliada, né? Novamente, as políticas setoriais e as esferas de governo têm que traçar ações conjuntas para que esse enfrentamento possa ser alcançado. Ok. Obrigada pela participação, Adilson. Eu que agradeço. O Cheque Mate de hoje abordou a ressocialização de menores infratores com Adilson Fernandes de Souza, assessor da presidência da Fundação Casa para medidas socioeducativas. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.